comunicativo? Não. Então nós temos um outro modelo agora de comunicação para propor. Veja lá. Uma comunicação, então, circular, dialógica. Uma comunicação que promove o diálogo. Entre o receptor e o emissor não há muita diferença. E não pode haver mesmo. Porque é justamente a ideia de troca, em que você oferece algo, mas automaticamente está recebendo também. A comunicação dialógica é circular, é dinâmica, criativa e livre. Provoca igualdade, amor, justiça e gratidão. Veja então que não é agora mais vertical e autoritária, mas circular. Nós sabemos que o círculo, e por isso que a aliança, né, tem um significado muito importante para nós, a aliança não tem começo e nem fim. A aliança é infinita. Por isso então que muitas vezes isso é pedagogia, né? Os pedagogos sugerem que um novo modelo de educação seja sempre circular, até o posicionamento das carteiras, que os educadores favoreçam que os seus educandos sentem-se em círculos, porque o círculo não tem começo e nem fim, não tem aquele que está à frente, detentor de todo conhecimento, e os chamados alunos, que significa sem luz, né? Luna, no latim, é luz, né? É isso? Aluno, a aluna sem a luz. Os alunos, aqueles que não têm a luz, recebem então do iluminado, do professor, do mestre, toda a luz. E ele então, porque está à frente, porque está no centro, porque está num andar superior, está no topo, ele então, porque detém todo o conhecimento, ele então transfere simplesmente tudo aquilo que ele acumulou. Olha que concepção cruel, né, de educação. Todo o conhecimento que ele acumulou, todo o conhecimento que ele detém, e ele simplesmente então vai transferir da sua cabecinha para a cabeça de cada aluno. Vai iluminar aqueles que estão sem a luz. Então, pedagogicamente falando, a ideia do círculo, que é infinito, que não tem começo e nem fim, vai de encontro a essa nossa perspectiva de comunicação também no sentido circular, dialógico. A interação entre fonte, emissor, mensagem, canal e receptor. Nesse contexto de interatividade circular, o receptor recria o emissor e percebe que também pode ser sujeito da ação. Ou seja, para fazermos uma pastoral de comunicação, nós não temos que procurar ter o compromisso que as grandes emissoras de TV, por exemplo, têm de simplesmente ser vendedores, não é? Promotores de uma realidade consumista. Eu falei das emissoras de TV, mas dos jornais impressos, das rádios e tantos outros veículos de comunicação social. O compromisso com o ser humano é mínimo. O compromisso com a igualdade, o compromisso com a justiça fica em segundo plano. O que vale é justamente o lucro. O que vale é acumular riquezas. Pouco importa se aquela foto vai transgredir, não é? O conceito de humanidade, a cidadania de alguém, se por acaso essa campanha publicitária vai difamar, não é? Determinado candidato, ou se vai destruir com a reputação de... Isso pouco me importa. O que importa é que eu estou sendo bem pago para fazer este meu papel, e então eu vou utilizar os meios, vou utilizar os canais que me são disponíveis para poder fazer chegar a mensagem. Nós estamos propondo justamente o oposto. Nós estamos propondo que o receptor seja também, obviamente, sujeito da ação comunicativa. Ou seja, estou querendo dizer, com outras palavras, que a Dona Mariazinha, semi-analfabeta, que doa a sua vida na pastoral da criança há tantos anos, lá na comunidade, na capela, no bairro rural, não sei o quê, é sujeito de comunicação, é sujeito de vida, está gerando comunhão, está gerando fraternidade. Então, ela é sujeita, por que não, óbvio, da pastoral da comunicação também. Ah, padre, então a gente não precisa contratar o William Bonner? Óbvio que não. Nós não precisamos contratar o melhor jornalista da região, formado em Harvard, não sei o que, não.
Não temos esse compromisso, não precisamos disso. Temos sim que nos qualificar, óbvio. Temos que estudar, nos capacitar, etc, etc. Sempre procurar melhorar. Mas este compromisso meramente consumista não faz parte do nosso processo de comunicação. Não sei se alguém pensa alguma coisa diferente disso, que possa partilhar, que tem algum exemplo melhor do que esse, se estão de acordo, se é por aí. O mais importante é o comprometimento, né? O mais importante, seja qual for a... Eu acho que o mais importante, seja qual for... Para cá, aqui para embaixo. Eu acho que o mais importante é o comprometimento, né? Não importa se o agente é da área de comunicação, se ele é engenheiro, se ele é veterinário, né? Se ele trabalha com áreas biológicas, matemática, não tem problema. O importante é comprometimento. Se não tiver comprometimento, não tem comunicação. No caso da Pascom, né? Inclusive. Eu vou um pouco antes ainda. Se nós acabamos de dizer que todo ser humano é ser de relação, é ser de comunicação, basta ser humano. Se ele é engenheiro, se ele é pedreiro, se ele é jornaleiro, se ele é jornalista, tanto faz. Ele é ser humano. Ele é gente. Ele é agente de comunicação. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então é importante que a gente já vá iluminando dessa forma desde o início, para que a gente não caia na tentação de pensar que pastoral de comunicação é somente para quem é graduado em jornalismo, graduado em rádio e TV, graduado ou pós-graduado em comunicação social. Nada disso. Essas pessoas são importantíssimas. Esses profissionais são fundamentais, porque têm conhecimento técnico, porque vão, né, ajudar o nosso trabalho. Mas o testemunho de Jesus Cristo não precisa ser graduado em nada. Basta ser graduado em vida. Basta ter testemunho. Basta estar aberto à conversão. Basta assumir o chamado de Jesus. Basta estar disposto para construir o reino de Deus. Pronto. Isso é o que vale em primeiro lugar. Né? Tudo bem? Ok? Vamos continuar mais um pouco. Olha lá. Então, novas tecnologias. O documento de Aparecida nos ensinou que muito mais do que uma época de mudanças, nós estamos vivendo neste momento de pós-modernidade, justamente uma mudança de época. Como poucas vezes já aconteceu no mundo, uma mudança de época. Uma mudança de paradigmas. Novos paradigmas estão sendo estabelecidos, então, nessa pós-modernidade, na realidade do ser humano. A humanidade, então, está à mercê deste jogo, de novos paradigmas que estão surgindo. Se na Idade Antiga encontrava-se solução ou resposta para a vida, para o ser humano, para Deus, através dos mitos, na Idade Média a solução se dava somente em Deus e na Igreja, então há aí um teocentrismo, um eclesiocentrismo. Na Idade Moderna, então, com a grande descoberta de René Descartes, eu penso, logo existo, cogito ergo sum, o centro está então no ser humano, a racionalidade, o pensamento humano é que está no centro, então agora o homem se torna a medida de todas as coisas. Quando chegamos agora na pós-modernidade, esse tempo que nós estamos vivendo, qual é o elemento que consegue então dar explicação para o mundo? Apresenta-se para nós um grande ponto de interrogação. Já não é mais a igreja, já não é mais o mito, já não é mais a natureza, já não é mais o próprio homem, a sua racionalidade. Na pós-modernidade, o certo é estar justamente, entre aspas, de ponta cabeça. O correto é justamente estar de qualquer jeito. A moda não é estar certinho, é estar justamente do avesso. É isso que o horizonte que nós estamos vivendo, o que estamos vislumbrando neste tempo de pós-modernidade. Né? Aí entra o consumismo exacerbado, aí entra o processo cruel de relativismo, né? E isso obviamente atinge também a religião, atinge a fé, e os cristãos estão à mercê dessa situação toda, e é o que nós estamos constatando cotidianamente nas nossas comunidades e dentro da nossa casa também. Os desafios que o mundo pós-moderno está nos fazendo. Diariamente nós nos deparamos com situações como essa. O uso de drogas e tantas outras situações, né, que estão questionando, por que não, a nossa fé também. Então veja que é uma grande mudança de paradigma no processo de comunicação também. E é necessário uma nova organização.
Novas formas. Não se trata somente de novidades tecnológicas, que são muitas. Nós sabemos muito bem que quando lança-se um novo smartphone, lança-se um novo tablet, no dia seguinte já está ultrapassado, porque está lançando um novo modelo, e você já se sente, poxa vida, se eu esperasse mais um dia, se eu investisse um pouco mais, eu podia comprar um equipamento mais sofisticado, moderno. Eu já estou ultrapassado. Essa minha máquina aqui, ela é boa, mas já saiu. Se eu tenho uma 16.1, acabou de lançar a 16.2, já estou ultrapassado. Essa corrida, esse mundo acelerado que nós estamos vivendo, é justamente isso que está acontecendo conosco. Então veja que não é somente de novidades tecnológicas, mas uma nova forma de aprender, de pensar e até, por que não, de relacionar-se. Outro dia, por exemplo, eu fiquei morrendo de raiva porque eu assisti uma entrevista, uma reportagem, uma mulher exaltando, né, assim, como se diz, estava feliz, né, com o advento da internet, e ela dava esse exemplo assim, ela falava, olha, por exemplo, eu estou trabalhando lá no meu escritório, e quando chega umas 10, 11 horas da noite, o meu filho então, já está na hora dele dormir, e lá do quarto dele, ele me manda uma mensagem, né, ou pelo computador, ou pelo celular, pelo smartphone, dizendo, mamãe, estou indo dormir, boa noite, um beijo. E eu então respondo, né, por essas mídias, boa noite, durma com Deus, um beijo, tchau. Ela então falando, olha, tá vendo só? Eu até posso me despedir do meu filho na hora dele dormir através dessa máquina. Eu falei, não, eu não estou ouvindo isso. Ela está substituindo o beijo real, cobriu o moleque, boa noite, mamãe te ama, e tchau, até amanhã, né? Porque ela acha que é mais importante, talvez, através do tablet, do celular, ou do computador. Veja então que nós estamos vivendo este processo, né? Uma nova forma de aprender, o advento, por exemplo, dos cursos à distância. Eu acabei de concluir ontem 2 cursos à distância, que depois eu vou divulgar para vocês da área de comunicação, né? Que é uma nova forma de aprender. Cursos à distância. Isso é novo ainda para nós, de certa forma. E tem gente que está questionando, será que vale a pena? Será que é possível? Será que é eficaz? Eu posso aprender alguma coisa sem a presença do professor? O padre, isso que você está falando a respeito dessa mulher aí, que nós da área de comunicação temos que tomar muito cuidado, é a questão do modismo. Só porque está na moda, eu tenho que fazer aquilo para dizer que eu estou incluído, que eu sou moderno, que eu não sou uma pessoa retrógrada. Então os modismos são perigosos e é uma das preocupações que a gente tem que ter na comunicação e não se deixar levar pelo modismo. Que às vezes uma situação dessa, às vezes uma mulher, essa mulher que você colocou como exemplo, talvez no interior dela ela até não concorde com isso. Acontece muito isso hoje em dia, né? Mas está na moda, então eu tenho que estar na moda. E é ser moderno, né? Eu já tenho minha meia-idade, minha certa idade aí é mais avançada, mas eu estou fazendo igual a molecada está fazendo, então eu não vou ficar velho. Então é uma das preocupações que a gente tem que ter, é não se deixar levar, se iludir pelo modismo, né? Eu acho que é muito importante para complementar esse exemplo que você deu aí. Eu tenho um amigo que ele muda a filosofia de vida dele a partir do último livro que ele acabou de ler. Para exemplificar um pouco mais, para deixar a gente com mais raiva ainda, essa questão do modismo. Ele lê muito, eu admiro tanto, que o tempo todo ele está lendo alguma coisa. Poxa, que bom. A grande diferença é que ele muda a maneira de vestir, maneira de se comportar, maneira de rezar, a partir do último livro que ele leu. Porque eu li um livro essa semana passada e fala, tá bom, mas mudou. Minha maneira de ver o mundo, agora eu entendi que não é mais para seguir a física quântica. Agora eu entendi que o negócio é estudar... Acho que a culpa é das estrelas. Depois, além de novas formas, temos também novas relações, novos sujeitos. No mundo digital, onde as pessoas se relacionam, sobretudo nas redes sociais, os jovens são os principais sujeitos. Foi feita uma pesquisa para constatar qual é o maior medo da juventude pós-moderna, da juventude neste tempo que nós estamos vivendo. E eu, então, na ilusão de pensar que talvez o maior medo da juventude fosse medo da morte, medo da violência, talvez medo do desemprego, medo de doenças,
E eu fiquei surpreso que a resposta do maior medo da juventude pós-moderna é o medo de estar desconectado. Já pensou eu ficar aqui durante 40 minutos ouvindo essa palestra e não ter a oportunidade de olhar o meu celular para saber a última atualização da minha rede social? Não pode ser. Eu tenho que informar para o mundo que eu estou agora sentado ouvindo uma palestra. Quando é isso ainda está bom, porque vai gerar em quem lê alguma preocupação sobre o assunto, vai pesquisar o que é PASCOM, o que é comunicar, o que é casa pastoral, diocese, o quê. O problema é quando o cara resolve compartilhar lá, fui ao banheiro. Partiu o banheiro. Partiu a academia. O que eu tenho a ver com isso? Veja, então, o maior medo da juventude pós-moderna é o medo de estar desconectado. E eu fico pensando, será que um dia vai acontecer de dar pau no servidor central? Onde será que fica o servidor central do mundo? Onde será que é? Não sei. Servidor, já pensou dar pau um dia, um sábado de repente, 9 de agosto, resolve dar pau em 2014, dar pau no servidor central do mundo e ninguém consegue mais, nem pelo 3G, nem pelo 4G, nem pelo 2G, nem por G nenhum, nem pelo Wi-Fi, nada, e ninguém consegue mais. Fica um dia inteiro, apagão da internet. Puta vida. Que absurdo, que loucura, não consigo ligar, não recebo ligação, porque nós vamos criando necessidades. Oi? Nós vamos criando necessidades. Nós precisamos, não tem como. Ai, é mais forte do que eu queria resistir. Já está aparecendo, sem contar aqui a pessoa que confessou, mas já está se tornando comum nos confessionários nós ouvirmos, né, queixas, relatos, confissões nesse sentido. Padre, eu estou dependente das redes sociais. Eu estou dependente da internet. Eu estou dependente do meu celular. Eu estou dependente do meu tablet. Eu estou dependente do meu notebook. Está dependente. Eu não consigo mais viver sem esse bichinho. Medo de estar desconectado. Depois, Deus é comunicação. A palavra que Deus profere é criadora. Ele criou o universo e depois disso façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e palavra são os dois componentes dos processos e meios de comunicação. Por que então nós estamos relacionando comunicação e pastoral? Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus cria através de uma comunicação. O próprio Filho de Deus nós chamamos que é o quê? O Verbo, a palavra encarnada do Pai. Não é isso mesmo? O Verbo de Deus se fez carne. Cri, cri, cri. Vamos tentar de novo. O Verbo de Deus se fez carne. Deus é comunicação. A palavra de Deus comunica a vida. Olha lá, pela palavra Deus cria o universo. Pela palavra Deus escolhe um povo. Pela palavra Deus envia os profetas. Também pela palavra Deus envia o seu Filho. Deus então falou e tudo foi criado. Ele então comunicou, ele soprou e o Espírito Santo foi enviado. Jesus é então o Logos, Jesus é a palavra de Deus. Pré-existente desde sempre, por isso que ele fala, façamos o homem a nossa, por que está no plural? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade já pré-existia. Jesus então é a palavra, é a expressão do Pai, é a expressão de Deus pré-existente desde sempre no seio da humanidade. Tudo bem até aí? Vocês concordam com isso? Teológico, né? Tudo bem? Mas o que é a pastoral da comunicação? Agora então nós vamos tratar mais especificamente sobre a PASCOM, sobre essa pastoral e a sua importância na nossa diocese, na nossa região, na nossa paróquia. Até aí tudo bem, gente? Alguma colaboração, alguma pergunta? Não? Vocês querem já ir embora, descansar, tomar um café? Estamos no horário? Estamos. Pastoral da comunicação. Mais um e mais outro. É a pastoral que explicita o sentido do reino de Deus nas ações comunicativas, quando realizadas no serviço, no amor,
na justiça, na doação, porque fundadas no ser e agir de Cristo. Se você quer fazer pastoral de comunicação, parta de Jesus Cristo. Não parta do último livro que você leu. Não parta de uma câmera ligada. Não parta da sua máquina fotográfica. Não parta do jornal que você for ler diariamente. Não parta do jornal mural. Não. Pastoral de comunicação é a partir de Jesus Cristo. Se você quiser partir dos meios de comunicação para chegar até Jesus, é possível. E aliás, hoje em dia, com tantos canais, com tantas rádios, com tantos jornais que a gente recebe, revistas, e informativos, e boletins, e tanta coisa que fala de Jesus, e tanto papelzinho, e tanto que fala de Cristo, que fala de Deus, que fala de Nosso Senhor, muito bem. Nós podemos chegar em Jesus, mas vamos chegar a um Jesus meio desenhado por aquele meio de comunicação. Se for um meio de comunicação mais ligado à libertação, é uma coisa, é um tipo de Jesus, infelizmente. Se é um meio de comunicação mais ligado ao tradicionalismo, é um Jesus mais rebuscado, mais ligado assim ao cadê o termo agora? Um período da história da arte. Barroco, é um Jesus meio barroco, um Jesus rebuscado e tal. Então depende do meio. Então se você tentar chegar em Jesus através do meio, você corre o risco de não conhecer, de fato, o Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, etc, etc. Mas partir de Jesus, e aí é necessário então uma experiência pessoal, íntima e profunda com Ele, que eu tenho certeza que já fez, já deve ter feito alguma vez. Conheço a Jesus, agora eu quero ver meios de comunicá-lo. Aí fica mais fácil. Aí fica mais fácil. Tentar partir do meio para chegar em Jesus é perigoso. Partir de Jesus para depois então levá-lo aos outros, que é justamente segundo Aparecida, né? O documento de Aparecida, discípulos e missionários do Mestre. Discípulo é aquele que senta e escuta o Mestre. Missionário é aquele que sentou primeiro, escutou falar com ele, permitiu que essa palavra entrasse no seu coração e agora ele quer partilhar com os outros. Aí vai dar certo. Aí vai encontrar eficácia, aí vai ter resposta, aí vai dar fruto. Ao contrário, pode dar fruto, mas não tem garantia nenhuma. É perigoso. Tudo bem? Antes que vocês durmam, é a pastoral que se insere nas mudanças culturais provocadas pelas tecnologias para responder aos grandes anseios da humanidade. Vejam que eu grifei aqui. Grifei não, eu negritei. Embora seja branco, enfim. Embora está em destaque o responder, que veja que não é contrapor as novidades, as mudanças culturais. É dar uma resposta. E até promovê-las. Nós não estamos no mundo simplesmente para negar tudo que existe no mundo, mas muito pelo contrário, para dar o nosso testemunho a partir desse encontro com Jesus. Então nós podemos e devemos utilizar todos os meios possíveis, desde que sejam lícitos, desde que sejam honestos, desde que conduzam à verdade. Agindo com a verdade, só podemos comunicar a própria verdade, que é Jesus. Tudo bem? Por isso, então, é que é responder aos grandes anseios da humanidade, não questioná-las. A igreja, no passado, já fez muito isso. E já teve que pedir perdão por conta de ter, muitas vezes, não questionado simplesmente, e quando questiona é interessante também, porque faz crescer, faz amadurecer, mas ter tolhido, muitas vezes, os anseios da humanidade, porque não a compreendeu corretamente. Mas, graças a Deus, como nós não estamos prontos, estamos sempre nos fazendo, estamos a caminho, estamos sempre procurando melhorar. Então, a igreja então é chamada de mãe e mestra, não é? Especialista em humanidade. Hoje nós podemos então, com muita tranquilidade, com maestria, responder aos anseios da humanidade. É a pastoral que privilegia o homem, o ser humano, enquanto sujeito da comunicação, e não um simples destinatário. O ser humano é, sim, o sujeito da comunicação que se coloca à disposição da escuta da palavra para ser canal de transformação nos processos e meios de comunicação. Portanto, pastoral da comunicação são as ações permeadas do significado da boa nova de Jesus Cristo a todos. Ponto. Assim,
Quem trabalha numa assessoria de imprensa, na internet, no marketing, nas relações públicas, enfim, realiza a pastoral da comunicação, estando suas ações focadas para fazer o bem, anunciando o reino de Deus. Você pode trabalhar em tudo isso e não buscar o bem, e não promover o bem, pelo contrário, provocar a injustiça, promover a desgraça, promover a discórdia. Se você então está nessas situações e anuncia o reino de Deus e busca o bem, você está fazendo pastoral de comunicação. Na própria palavra está embutido o sentido pastoral da comunicação. E este da de ligação, não é? Nos remete o sentido de pertença da pastoral em relação à comunicação. A pastoral, então, pertence à comunicação. A comunicação vem antes da pastoral. Nós acabamos de falar que Deus é comunicação. Todas as nossas ações pastorais, então, advêm daquela primeira comunicação de Deus aos seus filhos. Olha lá, só para ajudar a ilustrar um pouco mais. Acho que tem mais um ainda, não? Volta. A comunicação é o grande guarda-chuva. Através de assessoria de imprensa, web, marketing, rádio, televisão e tantos outros impressos, a pastoral gira em torno. A comunicação está justamente no centro. Essa daqui promove essa daqui. Essa daqui existe por si só, sem a necessidade dessa. Mas então porque nós queremos utilizar, não é? Nós queremos fazer pastoral, nós queremos cuidar, nós precisamos apacentar as ovelhas que o Senhor nos garante, nos confia, para comunicar, né, a vida, para, através destes meios, nós utilizamos então a pastoral. Não sei se fica claro, só para exemplificar. Vamos ler juntos aqui? A pastoral da comunicação é o quê? É a pastoral da comunhão, do serviço, das inter-relações humanas, da comunidade, da acolhida, da participação, da organização solidária, do planejamento democrático, do intercâmbio, das informações, das manifestações das pessoas no interior da comunidade ou da comunidade para com o mundo que a rodeia. Você vê quanta coisa? Simples assim. Mas para quê? Para quê uma PASCOM na comunidade? Primeiro, para fortalecer. Segundo, para ajudar todas as pastorais a agirem no contexto da cultura da comunicação. Terceiro, para dinamizar e tornar mais vivas as celebrações. Depois, para divulgar a paróquia dentro e fora dela. Mais um. Para utilizar a linguagem adequada de cada meio em todas as pastorais. Por fim, para levar a boa nova a todos sem distinção, sem separação, sem medos, sem preconceito. Espero então que esses slides estejam ajudando vocês a compreenderem que antes de escrever para o jornal, antes de fazer programa de rádio, antes de tirar fotografia, antes de gravar uma mensagem, antes de fazer um vídeo, pastoral de comunicação tem esses objetivos aqui. Esse é o objetivo, esta é a necessidade de se ter uma PASCOM dentro de uma comunidade de fé. De que adianta a cidade inteira saber todas as notícias da sua paróquia? Todos os jornais estão sempre recebendo as suas notícias, as televisões, enfim, todos os meios estão sempre noticiando os eventos da sua paróquia, se internamente os agentes de pastoral estão procurando matar o outro, ferir o outro, denegrir o outro, fofocar e etc, etc. A comunicação então, porque a pastoral da comunicação, porque é geradora de vida, vai justamente fortalecer a comunhão na comunidade. Promover uma comunicação autêntica, uma comunicação eficaz de uma pastoral com a outra, de um movimento com o outro,
de um instituto com o outro, de uma comunidade com a outra, enfim, as realidades que nós temos, né, lá nas nossas localidades.